Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando continuidade à minha tradução de Atos, minha exposição dessa tradução. Estamos no capítulo 22. Eu vou agora ler a partir do verso 22 até 29. Até 29. O que passou imediatamente atrás foi a defesa de Paulo, ele na escadaria, após de ter sido espancado e tal. Então ele é um preso agora e vamos ver o que acontece com ele. Versos 22 a 29. Pronto, eles ficaram ouvindo ele até esse dizer. E então levantaram a voz, gritando: tira da terra esse tal, é porque ele não merece viver. Como eles ficaram berrando, arremessando as roupas e jogando poeira para o ar, o comandante ordenou que ele fosse levado fortaleza adentro, determinando que ele fosse interrogado com açoites, para saber por que motivo eles ficavam vociferando assim contra ele. Mas enquanto eles estavam o amarrando, esticado com correias, Paulo disse ao centurião ali presente: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano que não foi condenado? Aí, ao ouvir isso, o centurião foi alertar o comandante, dizendo: considere o que estás para fazer, pois este homem é romano. Então, o comandante foi e disse a ele: dize-me, és tu romano? Aí ele disse: sim. O comandante respondeu: eu adquiri esta cidadania pagando alto. Mas Paulo disse: mas eu nasci assim. Então, imediatamente, os que iam interrogá-lo afastaram-se dele, até o comandante ficou apreensivo ao saber que tinha acorrentado um romano. Agora, impressionante é o que estava na cabeça dos judeus, quer dizer, o simples fato de um judeu, Deus mandar falar a gentil, morte, mata, ele aí não merece viver. Que coisa, que coisa. E ficaram berrando, jogando roupa para poeira, quer dizer, eu era sei lá, coitado. Coitado do comandante, como é que ele vai entender um povo desse jeito? Então, o comandante mandou interrogar com açoites. Vejam bem, coitado do comandante, ele provavelmente não entendia hebraico. E, portanto, ele nada pôde aprender com o discurso de Paulo. Isso aí era tempo perdido para ele. Mas ele viu a turba ficar ouvindo em silêncio e, de repente, a turba explodiu. Ora, ele mesmo já tinha questionado o povo sem sucesso. E também, certamente, ele não entendia a mentalidade dos judeus. A partir de uma lógica romana, Paulo deve ter feito algo monstruoso para provocar uma reação tão violenta. Então, seguindo a prática romana costumeira, ele mandou flagelar. A ideia seria que, normalmente, um criminoso iria mentir para mas assim, debaixo de açoite flagelado, aí pode soltar a língua dele e falar a verdade. Seria essa a lógica. Aí então começam, eles já estão amarrando ele esticado, tal, e aí então ele pergunta, né, ao centurião. Aí ele avisa o comandante. Agora é preciso entender o que o comandante fez aqui. De passagem, no verso 26, eu li o centurião dizendo ao comandante: considere o que estás para fazer. Acontece que 5% dos manuscritos gregos omitem esse considere e a maioria das versões modernas
seguem esses 5%. Não altera muito neste caso. Agora, o comandante vai falar pessoalmente com Paulo. Dize-me, és tu romano? Aí outro, sim. Não, eu adquiri pagando alto. É preciso entender que o comandante não estava só batendo papo com Paulo. Ele queria ter certeza que Paulo não estava mentindo. Então, ele olhando no olho do outro e tal, e a maneira que Paulo responde, então ele se convenceu de que realmente o homem era romano. Então, o pessoal que ia bater nele se retiraram e então Paulo ficou preso, mas sem levar essa surra. Mas, pelo jeito, vamos ver agora o que segue. Eu vou ler agora os versos 30 do capítulo 22, que é o último verso daquele capítulo. Aí vou ler também os capítulos 23, versos 1 a 5, que, na verdade, segue uma coisa. Então, lendo. Então, no dia seguinte, querendo saber ao certo o porquê dele ser acusado pelos judeus, livrou-o das correias e mandou vir os principais sacerdotes e todo o conselho deles, e descendo com Paulo, o colocou diante deles. Então Paulo, atentando no sinédrio, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho vivido diante de Deus com toda boa consciência. Aí o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam ao lado dele bater na sua boca. Então Paulo disse a ele: Deus te ferirá a ti, parede branqueado. Estás sentado aí para me julgar conforme a lei e contra a lei me mandas ferir? Aí os que estavam por perto disseram: Insultas o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo disse: Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, pois está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Embora uns 4% dos manuscritos gregos omitam, 10% dos manuscritos omitam das correias, os 90% certamente estão corretos. O que transparece, então, que Paulo seguiu acorrentado. Então, antes de levar Paulo perante o sinédrio, o comandante manda soltar as correias. Então, Paulo desce sem isso. Então, no momento que ele diz que tinha vivido diante de Deus com toda boa consciência, então o sumo sacerdote manda bater na boca dele. Acontece que, como nós já explicamos em outro momento, aparentemente para diminuir o poder político do sumo sacerdote, os romanos obrigavam os judeus a nomear um novo sacerdote, sumo sacerdote, cada ano. E era esse o sumo sacerdote político com o qual o governador e tal, o comandante lidava. Naturalmente, era o sacerdote político que vestia as vestimentas e que aparentava ser o sumo sacerdote. O verdadeiro, que era esse tal de Ananias, não estaria assim com essa vestimenta toda, então foi por isso que Paulo não reconheceu. Então ele olha, eu não sabia. Então, obviamente, o homem não estava com a vestimenta, enfim. Aí, então, Paulo até cita um texto bíblico, está em Êxodo, capítulo 22, verso 28. Atenção para um pequeno detalhe. Paulo se desculpa, assim, mais ou menos, mas ele não desfez a maldição. Não desfez a maldição. Voltando atrás, quando ele chama o homem de parede
branqueada, parede feminino, né? Uma parede, então parede branqueada seria. Isso faz lembrar aquilo que o próprio Jesus, em Mateus 23, 27, ele chamou os fariseus de sepulcros caiados. Então, uma parede branqueada seria talvez menos mal do que um sepulcro caiado, mas, obviamente, Paulo não estava fazendo um elogio ao mesmo que ele diz: Deus vai te ferir a ti, que o seu procedimento é, obviamente, contra a lei, como de fato era. O sumo não tinha por que mandar bater na boca de Paulo. Prosseguindo, então, vamos ler agora versos 6 a 10, ainda no capítulo 23. Então, percebendo que uma parte era de fariseus e a outra de saduceus, Paulo vociferou no plenário: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado no tocante à esperança e ressurreição dos mortos. Pronto. Tendo dito isso, começou uma disputa entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Abre parênteses. É que saduceus dizem não existir ressurreição, nem anjo ou espírito. Já fariseus reconhecem ambos. Fecha parênteses. Houve então um grande alvoroço, e os escribas do partido dos fariseus se levantaram e começaram a discutir vigorosamente, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. Outro sim, se um espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Ora, a contenda tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Ele mandou a tropa descer e arrebatá-lo do meio deles e levá-lo para a fortaleza. Eu acho que Paulo fez aquilo de propósito e a ideia dele era exatamente dividir a assembleia. Só que a coisa explodiu fora de controle. Quer dizer, ele não esperava que a coisa ficasse tão violenta como acabou ficando. Eu preciso esclarecer um pequeno detalhe aqui no verso 8. Isso porque em outro lugar é um problema do texto grego. Não vou entrar nisso aqui, mas eu entendo ser necessário esclarecer que aqui a palavra no final é ambos, exatamente ambos. Diz aqui, já fariseus reconhecem ambos. Como assim ambos? Porque aqui diz, o saduceu diz que não existe ressurreição, nem anjo ou espírito. E uns e outros dizem, não, mas aí são três coisas. Ressurreição, anjo, não. É que anjo e espírito são seres espirituais e são aqui englobados, empacotados, como sendo uma só coisa, quer dizer, espírito, o ser espiritual. Ressurreição, ser espiritual. E os saduceus eram materialistas, negavam tudo isso. É por isso que aqui diz ambos, exatamente. Está assim no texto grego também, exatamente. Que anjo e espírito perfazem, portanto, uma categoria única. Não lutemos contra Deus. Isso está ausente em algumas versões modernas, seguindo 4,5% dos manuscritos. Mas está lá assim. Agora, deu no que deu, e o comandante consegue resgatar Paulo antes que ele leve a agressão física pior. Isso foi a última vez que ele vai ver esse sinédrio. Então vamos ver agora o verso 11 a 15, para começar, ainda estamos no capítulo 23.
Ora, na noite seguinte, o Senhor apresentou-se a ele e disse: Coragem, Paulo, porque assim como testificaste a meu respeito em Jerusalém, assim também hás de testemunhar em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e, conjurando-se sob pena de maldição, não comer nem beber, perdão, não li bem, vou ler outra vez, desculpe aí. Conjurando-se sob pena de maldição, não comer nem beber, enquanto não destruíssem Paulo. Ora, eram mais de 40 os que fizeram essa conspiração. Eles foram ter com os principais sacerdotes e os presbíteros e disseram: Conjuramo-nos sob pena de terrível maldição, nada comer enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, vocês e o conselho expliquem ao comandante que ele deve levá-lo até vocês amanhã, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Mas nós estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue. Interessante que agora o próprio Jesus aparece a Paulo. Ora, veja bem, no meu entender pelo menos, Paulo estava em Jerusalém por ter desobedecido uma clara proibição divina. O Espírito Santo vivia de não vai, não vai, não vai, não vai, e agora ele está em maus lençóis. Mas Deus, Jesus, entendo eu, aparece a Paulo e lhe assegura que certamente ele vai chegar a Roma. De passagem, podemos dizer que ele não vai gostar muito da viagem, mas que vai chegar, vai. Agora, esse complô, que coisa, gente. Esse pessoal estava com ódio de algum tamanho, né? Nós não vamos comer nem beber enquanto nós não mata esse sujeito. E agora eu pergunto, e quando não conseguiram? Será que eles obedeceram a isso? Não. Eles certamente voltaram a comer e beber. Mas e a maldição? Será? Aí não sabemos. Nós não sabemos o que foi que aconteceu com eles depois. Se Deus cobrou, né? Sei lá. Vamos então agora ver verso 16 a 22, ainda capítulo 23. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca da emboscada, foi e entrou na fortaleza e informou a Paulo. Aí Paulo chamou um dos centuriões e disse: Leve este jovem ao comandante, pois ele tem algo para lhe informar. Então ele levou ao comandante e disse: O prisionário Paulo me chamou e pediu que te trouxesse este jovem, porque ele tem algo para te dizer. Aí o comandante o tomou pela mão, levou-o à parte e perguntou: Que é que tens para me dizer? Então ele disse: Os judeus combinaram pedir-te que amanhã faças Paulo descer ao Sinédrio, como que pretendendo investigar com mais exatidão o caso dele. Mas não te deixes convencer por eles, porque mais de 40 homens, entre eles, estão preparando uma emboscada contra ele, os quais juraram, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não o matarem. E já estão de prontidão esperando resposta favorável de ti. Então, o comandante despediu o jovem ordenando: Não fale a ninguém que me revelaste estas coisas. Não sabemos como é que esse sobrinho de Paulo tomou conhecimento da coisa. Não está explicado. O fato é que tomou conhecimento. E lá foi avisar. Aí o centurião leva o menino, quer dizer, a questão é que nós não sabemos a idade do papai, mas o fato do comandante, esse comandante tinha um senso de humor, será que não tinha? Ele pega pela mão, então se ele pega pela mão é porque não era
Rapaz, quer dizer, provavelmente ia ser assim, 11, 12, 13, quer dizer, ainda era garotão, mas não, ainda dava para segurar alguém. Ah, então o comandante pega pela mão e leva para um lado, assim, ah, isso aqui é um grande segredo, aí, vamos aqui só nós dois, aí você me conta. Eu acho engraçado. Aí o rapaz, o menino, não sabemos a idade, explica o caso. Então o comandante, não fala a ninguém que me revelasse estas coisas. Claro, não podia mesmo não. Aí ia dar mal.